Então, pessoal, trouxe agora 3 situações para a gente resolver, tá? Trata-se de equações do segundo grau incompletas. Incompletas é quando b igual a zero, c igual a zero ou b e c igual a zero, certo? Se isso acontecer, estaremos diante de uma equação de segundo grau incompleta. Primeiro exemplo, se o b for igual a zero, então você perde aquele termo central e aí você tem 2x2 menos 72. Só para a gente começar a identificar os coeficientes, eu vou separar aqui, ó, o a vai ser 2, o b é 0 e o c 72 negativo. Então é menos 72. Tudo bem? Então agora que a gente já identificou os coeficientes, vamos verificar como se resolve. Então vai ficar assim, ó, 2x2 igual a 72, ele era negativo, vai para o outro lado como positivo. O 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. E daí você tem que x ao quadrado é igual a 36. E aí você tem que pensar que número elevado ao quadrado dá 36. Então, para descobrir que número é esse, basta calcular a raiz quadrada de 36. Né? Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 36. Mais ou menos porque quando a gente eleva um número ao quadrado, se ele for positivo, ele fica negativo. Se ele for positivo, ele vai ficar positivo. Se ele for negativo, ele também vai ficar positivo. Então, independente do sinal, quando eu elevo ao quadrado, o resultado é positivo. Portanto, eu terei, então, duas respostas. Então, meu conjunto verdade, ele vai ser menos 6, mas também pode ser o mais 6. Então, tá aí, ó. Eu terei, então, duas soluções. Menos 6 e mais 6, tá? Quando a gente bota U igual a R, isso daqui significa o seguinte, que o meu universo de respostas é o conjunto real. Então, se esses valores pertencem ao conjunto real, então eu posso considerar que esse aqui é o meu conjunto solução, é o meu conjunto verdade, tá bom? Bom, vamos para o segundo caso. No segundo caso, você tem C igual a zero. Vamos identificar os coeficientes. O A é igual a 1, o B é igual a menos 8 e o C é igual a zero. Então, vamos lá, vamos resolver. Trata-se de uma equação de segundo grau incompleta. Então, vamos lá. Aqui eu tenho x e eu tenho x. Eu vou botar x em evidência. Aí eu vou ter x menos 8 igual a zero. Bom, perceberam a importância de revisitar os conteúdos de produtos notáveis e fatoração para você resolver uma equação de segundo grau de uma maneira mais tranquila. Agora, se você tem um produtório e esse produtório está dando zero, um dos seus elementos é zero. Então você vai puxar aqui, ó, duas possíveis soluções. Então você tem x igual a zero ou x menos 8 igual a zero. A primeira já está desenvolvida, não dá para fazer mais nada. E a segunda você pode desenvolver. X menos 8 igual a zero implica em x ser igual a 8. Então tá aí, ó. Você tem então duas soluções. Nesse caso, o seu conjunto verdade vai ser o quê? 0, 8. Foi? Note que a sua resposta ela pertence ao universo. Ó. O universo é o quê? Real. 0 é um número real, 8 é um número real. Então, o seu conjunto verdade ele existe. Tá bom? Bom, terceiro caso. O terceiro caso é bem peculiar. Veja que B é igual a 0 e C é igual a 0. Nesse caso, você tem aqui o A igual a 5, o B igual a 0 e o C igual a 0.
Então vamos lá, vamos ver como é que a gente pode resolver isso. Como o 5 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar x² igual a 0 por 5. Nesse caso, x² igual a 0. Você não tem nada, divide para 5, vai dar 0. E aí como é que a gente calcula a raiz quadrada de 0? Que número elevado ao quadrado dá 0? Só o próprio 0. Nesse caso, você só tem aqui uma possibilidade de resposta, né? Que é x igual a 0. A duplicidade dele é 2. Se eu fosse pensar em duplicidade, seria 2. Mas eu só tenho um valor como resposta. Então, meu conjunto verdade aqui, ó, é o próprio 0. Tá? Note que esse conjunto não é o conjunto vazio. Cuidado! É o conjunto com apenas um elemento e esse elemento é o 0. Tá bom? Bom, aqui também o universo ele é real. Certo? Então, o meu conjunto verdade pertence aos reais. Tá? Bom, pessoal, vou trazer outros exemplos. Agora a gente vai começar a resolver equação de segundo grau completa, eu tendo o valor do A, o valor do B e o valor do C, certo? Nesse momento a gente ainda não vai usar a famosa fórmula de Bhaskara. Vamos usar simplesmente fatoração primeiro, ok? Guarda um pouquinho que eu já volto. Então, pessoal, agora eu estou trazendo para vocês, né, uma outra bateria de exemplos, tá, em que nós iremos resolver equação do segundo grau completa, porém, só vamos utilizar fatoração, tá bom? As fatorações que nós iremos utilizar são as seguintes: trinômio do quadrado perfeito e trinômio segundo grau. Bom, são esses dois casos de fatoração que nós iremos utilizar para resolver as equações de segundo grau completa. Tá? Futuramente eu vou explicar a fórmula de Bhaskara para vocês também, né, aprenderem a resolver usando a fórmula de Bhaskara. Vamos lá. Resolva as equações. Eu tenho esse primeiro caso. Bom, vou verificar se ele é um trinômio do quadrado perfeito. Então, eu tenho que extrair a raiz quadrada de 16 e tenho que extrair a raiz quadrada de x². Bom, feito isso, nós vamos encontrar x e 4. Então, encontraremos x e 4. Bom, se a gente multiplicar esses dois resultados, vamos encontrar 4x. 4 vezes x, 4x. Se a gente multiplicar por 2, a gente encontra o termo que está ali no meio. Ó. Exatamente o 8x. Dessa forma, o que a gente conclui? Que, de fato, este trinômio é um trinômio quadrado perfeito. E aí, vamos fatorar. Então, vai ficar o seguinte, de forma fatorada, vai ficar o seguinte: x mais 4 ao quadrado é igual a 0. Certo? X mais 4 ao quadrado é igual a 0. Pronto, fatoramos. Agora a gente vai abrir essa fatoração. Vai ficar assim, ó, x mais 4 vezes x mais 4 igual a 0. E aí a gente vai usar que a gente usou anteriormente. Se um produto está dando 0, ou o primeiro cara é 0, ou o segundo cara é 0. E aí vamos resolver os dois casos. E aí a gente vai concluir o seguinte, que olha, x mais 4 é igual a 0, x mais 4 é igual a 0. E o que a gente conclui? Que o x é igual a menos 4. E aqui o que a gente conclui? Que o x é igual a menos 4. Pronto. Então, nós encontramos as duas raízes. Essas raízes, elas são iguais. São raízes reais e iguais, certo?
Então, nosso conjunto verdade vai ser o seguinte. Conjunto solução, menos 4, menos 4. Certo? Então, temos duas soluções iguais. Tá legal? Interessante, né? Só usamos a fatoração. Olha o outro caso. Não trata-se, né, de um trinômio quadrado perfeito. Se eu extraio a raiz do 6, se eu extraio a raiz do x, multiplico os resultados e dobro, não vai dar o termo do meio. Portanto, eu vou pensar num trinômio de segundo grau. Como que é o trinômio de segundo grau? Eu tenho que pensar em dois números cuja soma dê 5 e cujo produto dê 6. Muito simples, já fizemos essa questão. Basta pensar em 2 e 3. Então eu posso escrever x mais 2 que multiplica x mais 3. Se eu tiver na dúvida se está certo ou se está errado, eu faço a propriedade distributiva. Então veja, ó, x ao quadrado, 3x, 2x e 6. Então, ó, se eu fizer a propriedade distributiva, eu vou encontrar justamente o que está lá em cima. Então, de fato, eu posso pegar esse trinômio de segundo grau e fatorar desta forma. E agora eu posso usar a mesma técnica. Se um produtório está dando 0, o primeiro elemento é 0 ou o segundo elemento é 0. Então eu posso fazer x mais 2 igual a 0 ou x mais 3 igual a 0. Resolvendo a primeira, x igual a menos 2. Resolvendo a segunda, x igual a menos 3. Então, como vai ficar o meu conjunto verdade? Meu conjunto verdade vai ficar menos 2, menos 3. Interessante, né? Então, isso aqui seria a minha solução. Tá bom? Bom, se você quiser verificar se a sua resposta está correta, você pode fazer a prova real. Pega o número, substitui lá em cima para ver se vai dar 0. Você pegar o menos 2 e substituir aqui, ó, tem que dar 0. Aí você tem certeza que o seu resultado está certo. Tá bom? Vamos para a letra C. Não é um trinômio do quadrado perfeito. Então vamos pensar em um trinômio de segundo grau. Olha lá. Dois números cuja soma dá 7, cujo produto dá 12. Se o produto é positivo, esses dois números têm o mesmo sinal. Se aqui na frente está dando negativo, então ambos precisam ser negativos. Então eu vou encontrar algo dessa natureza. X menos alguma coisa, x menos outra coisa. Certo? Quais são esses dois números cuja soma dá 7? Produto dá 12. 3 e 4, né? Foi? 3 e 4. Agora vamos lá. Suponha que eu esteja na dúvida. Faço a distributiva. X ao quadrado, 4x negativo, 3x negativo, então eu encontro 7. Menos com menos dá mais, 3 vezes 4, 12. Encontro 12. Então tá certo. E a partir daí, o que eu posso concluir? Se um produtório está dando 0, o primeiro termo é 0 ou o segundo termo é igual a 0. Resolve. X igual a 3. Resolve. X igual a 4. Conjunto verdade. 3, 4. Foi? Bem legal, né? Gente, então, ó, vou colocar agora 2 exercícios para vocês treinarem, tá bom? Guarda só um pouquinho.